Seria isso uma máquina do tempo? O interior de um grande robô? Ou um cenário de um filme de ficção científica? Acho que dá para dizer tudo isso ao mesmo tempo. Nós, na verdade, estamos num acelerador de partículas, uma das mais importantes fontes de pesquisa de áreas como saúde, exploração de petróleo e até do cosmético que você usa em casa. Complexo demais? Fica tranquilo, o programa Ao Cubo desvenda agora para você esse mundo tecnológico. Localizado no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, o acelerador de partículas de fato já foi cenário de um filme de ficção, O Homem do Futuro, estrelado por Wagner Moura. Iniciamos o comercial. Seremos deuses. O funcionamento da máquina é coisa de cientista mesmo. E para explicar, vamos ter que voltar às aulas de física e relembrar o significado de elétron, uma das partículas do átomo de carga negativa e responsável pela criação de campos magnéticos. Pois bem, esses elétrons são injetados no acelerador e, à medida que circulam, ganham velocidade suficiente para produzir a chamada luz síncrotron, que pode gerar uma gama de espectros que vai da luz ultravioleta até o raio-x, passando pela luz visível. Esses elétrons ficam circulando dentro da câmara de vácuo e cada vez que eles veem um campo magnético forte, eles emitem luz. Então essa luz ela é emitida continuamente pelos elétrons. Em alguns pontos a gente tem saídas para essa luz. E essas saídas elas estão direcionadas para uma ótica que seleciona, que faz com que a luz branca produzida pelos elétrons seja trabalhada para chegar até a estação experimental, o que é basicamente cortar aquela parte do espectro que não vai ser utilizado. Diminuindo bem a escala, poderíamos comparar o acelerador com a antiga televisão de tubo, aquela que tem uma espécie de caixa atrás e que ainda funciona lá na casa da vovó. Lá, os elétrons geram a imagem. Aqui, eles viram luz, que é usada para penetrar os materiais pesquisados. Todo mundo sabe que quando você vai lá no hospital para fazer uma chapa de raio-x, o raio-x penetra os materiais. Então tem a grande vantagem de ser não somente focado como uma ponteira laser, mas ao penetrar os materiais ele pode estudar lá o interior deles. E com isso você abre perspectivas que são inimagináveis para fazer medida de imagens, para fazer a estrutura atômica dos mais variados materiais orgânicos e inorgânicos. Então é por isso que os países têm investido cada vez mais em síncrotrons, porque é talvez a ferramenta mais universal para você poder ter esse estudo detalhado. Idealizado em 1987, esse acelerador demorou 10 anos para ser construído e muitas de suas peças e mecanismos foram desenvolvidas no próprio laboratório por físicos, químicos e engenheiros. Tudo isso custou cerca de 70 milhões de dólares, financiados na maior parte pelo governo brasileiro. E esse custo, ele é, de certa forma, pequeno, certo? Para o benefício que ele traz à sociedade, certo? Porque ele serve de forma aberta a todos os pesquisadores do país, a todos os pesquisadores, como eu falei, da América Latina, as indústrias, certo? Então, a medida dele não pode ser simplesmente um retorno financeiro imediato, mas esse retorno tanto do conhecimento como, eventualmente, de produtos que, se conseguirem entrar no mercado graças ao desenvolvimento aqui, trará um retorno que é muito maior do que o investimento que é feito. Um exemplo de área que tem retorno científico incalculável é a da saúde, com destaque para as pesquisas que resultam na fabricação de novos medicamentos. O que ele é, no fundo, um remédio? É uma molécula que vai se ligar a, por exemplo, uma proteína do corpo humano, porque as proteínas é que atuam como enzimas e etc. no corpo humano. Então você precisa desenhar a molécula que se liga na proteína. Para eu poder desenhar essa molécula, eu preciso conhecer a estrutura da proteína. Porque como é que eu vou desenhar uma chave se eu não conhecer a fechadura? Certo? Então, é como se a proteína fosse uma fechadura e a molécula fosse a chave. Então eu preciso descobrir a estrutura da fechadura.
Para isso eu preciso saber onde está cada átomo dessa molécula que está no nosso corpo humano. Então eu preciso coletar essa molécula, fazer um cristal dessa molécula, do corpo humano, dessa proteína, aí eu trago ela para o síncrotron, que é essa ferramenta que permite enxergar, uso a radiação síncrotron e vou aprender aonde que está cada um dos átomos dessa proteína. Com isso eu agora tenho a minha fechadura e os pesquisadores da área de biologia podem desenhar essa chave que serão os remédios. Ele é o único laboratório de luz síncrotron da América Latina e recebe pesquisadores brasileiros e estrangeiros. São realizadas em média 400 pesquisas por ano e os materiais pesquisados são bem variados, como as fibras usadas para fazer os cabos de polímeros especiais que ancoram as plataformas de exploração de petróleo. Para desenvolver essas fibras, eles precisam entender a estrutura atômica do polímero para desenhar melhores e melhores fibras. Você tem até exemplos de aplicação em áreas como a arqueologia, certo? Muita gente traz fósseis aqui para usar a capacidade de penetração do raio-x e poder identificar essa estrutura interna do fóssil sem destruí-lo, porque você não quer destruir uma peça que tem milhões de anos, certo? Praticamente uma aula de física e química, né? Mas o importante mesmo é saber que isso tudo significa pesquisa e desenvolvimento para o nosso país. E se você ainda ficou curioso, acesse a nossa página do Facebook. Lá tem outras informações sobre o funcionamento desse acelerador de partículas. Tchau!